Então, seguindo aqui com a aula de desenho no Exocad para a gente fresar nossas coroas. Então, inicialmente, eu vou selecionar aqui o cliente, o nome do paciente, quem vai executar. Depois eu vou selecionar o tipo de trabalho que vai ser executado. Por exemplo, eu escolhi aqui, ó, coroa anatômica. E eu escolhi o tipo de material que eu vou utilizar, silicato de lítio. Vou dar um OK. Então, depois é só segurar o Ctrl e apertar no dente vizinho. E aí a gente já tem as duas coroas selecionadas. A gente não vai utilizar o antagonista, então eu posso apagar isso aqui, ó. Limpei. E aí na hora de selecionar ele não vai pedir o antagonista. Limpei também. Feito isso, eu salvo. E agora eu já posso ir para o desenho. Então vou pedir para abrir aqui o desenho. Vai iniciar aqui uma nova janela. E vamos lá. Aí ele vai pedir para buscar o arquivo que a gente vai fazer, né, o modelo que a gente vai fazer as coroas. Então vem aqui em Downloads, escolho o modelinho e já está aqui meu modelo. Ele vai pedir para eu selecionar a visualização da malha. Então vou deixar assim e vou em seguir. E aí vai pedir aqui as margens para eu definir quais serão as margens. Tem que ficar atento em relação ao número do dente. Então primeiro ele pediu do dente 11. Então a gente vai fazer aqui dente 11. Eu vou selecionar essa opção, que aí eu vou ter mais facilidade para fazer a minha delimitação. Então eu vou fazer essa delimitação, contornando aqui a margem do meu preparo. E aí depois eu posso ajustar. Então eu vou dar um zoom e vou verificando os pontos onde não está pegando a margem por completo. Tomar cuidado para não subir com essa delimitação na gengiva. E olha só. E aí podemos passar para o próximo dente. É só repetir o processo. Tendo bastante atenção aqui para selecionar o término correto dessa coroa. Bora lá finalizar então. Prontinho. Feita a delimitação. Agora ele vai criar a base do inlay da nossa coroa. Então olha só. Tudo que está em cinza vai ser a base da nossa coroa. E aí eu vou selecionar aqui, ó, alguns parâmetros necessários. Eu vou selecionar o espaço de cimentação. Então eu vou deixar tudo padrão aqui, tudo o software está me dando como padrão. Border também é importante a gente selecionar. E eu acabei deixando aqui, ó, para minha fresa é 1.4. Então vou deixar ela aqui. Vou mandar aplicar. Agora é só esperar gerar o interior da coroa para a gente seguir o nosso desenho. Seguindo então, ele vai me dar a espessura mínima e ele vai me dar aqui uma anatomia de um dente que é genérico. O nome já diz aqui, né? Ele me deu uma biblioteca de dente genérico. Então a primeira coisa, eu vou trocar essa biblioteca de dente genérico e vou procurar aqui um dente mais triangular. Então esse é um dente bem triangular.
Só que eu não tenho ele aqui na minha biblioteca. Vou escolher outro dente triangular. Vamos ver se esse atende. Também não temos. Então aqui eu vou pesquisar um dente que tenha esse formato mais triangular. Deixa eu analisar aqui melhor qual a melhor biblioteca. Lembrando que o ideal é que eu não altere esse formato dessa biblioteca. Eu exatamente pegue uma biblioteca de dentes naturais para não ficar precisando mexer muito nela. Como são só os dois centrais, eu gostei desses dois centrais aqui. Então eu venho agora vou posicionando ele. Onde está em vermelho, não vai ser possível deixar nessa espessura, que ele está muito fino. Então vou posicionando aqui esses dois elementos. Bora posicionar então aqui o nosso segundo central. Então vou achar aqui a posição correta dele, vou utilizar a tecla Ctrl para que eu gire esse dente. E aí eu vou analisar de vários ângulos diferentes se essa minha anatomia está boa. Então aqui eu tenho alguns pontos para falar. Eu vou em avançado e eu vou puxar algumas partes dessa anatomia. Então, já cheguei na posição boa, porém tem algumas partes dela que não estão legais. Então, eu venho aqui nessa ferramenta. E agora aqui a gente tem um ponto mais crucial. Fechar aqui esse. Vamos fechar esse ponto de contato e terminar de finalizar aqui a nossa anatomia. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo o meu dente um pouquinho torto. Então, vou consertar ele já já. Vou utilizar um ângulo de visualização que me favoreça ter uma noção melhor. Então, em relação a essa distal, olha como a minha distal está com menos volume. Olha como a minha mesial está meio projetando o dente para o lado do dente vizinho. Então, eu vou puxar aqui a minha distal, tentando desconfigurar o mínimo possível dessa anatomia. E aí, eu vou ajustar mais nesse dente aqui. Perfeito. Vamos ver a altura agora. Se a altura está legal. Então, já vou adicionar aqui essa vista personalizada. Pronto. Esse ângulo aqui, meso-incisal, vamos fechar ele um pouquinho mais. E a gente segue agora com as nossas coroas. Então, já partindo aqui para a finalização desse encerramento, desse desenho, gostaria de ter essa região aqui levemente diferente. Perfeito. Maravilha. Aqui eu vou trabalhar a altura.
tirando um pouquinho menos. Maravilha. Finalizando então o nosso desenho, estou fazendo os últimos ajustes. E aí, depois de ter chegado na posição correta, ter finalizado todos os ajustes do desenho, agora a gente vai passar para finalização dessa parte. E a próxima parte, a próxima etapa vai ser a fresagem dessas duas peças, tá bom? Então, acompanhe aí, eu posso utilizar essa ferramenta aqui ainda. Posso utilizar essa próxima ferramenta que vai me possibilitar fazer pequenos ajustes no meu trabalho, que é essa ferramenta aqui. Eu posso adicionar ou eu posso remover. E olha só, eu vou suavizar um pouquinho mais. E agora que a gente vê o potencial desse software, né? A gente consegue. Ele está um pouco mais largo que o outro, então eu preciso trabalhar esse dente antes de partir para o próximo. Perfeito. Palatina a gente não vai mexer muito, embora esse volume esteja exagerado. Então vou suavizar essa região primeiro. Tirar muito excesso de volume aqui na palatina. O dente 11 está com um perfil muito torto. Então finalizamos aqui nosso desenho. Tá? Ele está um formato mais genérico porque a gente vai fazer o acabamento depois. É isso. Vou ajustar aqui essa borda sisal. Ó, tá com impressão que ainda tá. O dente 11 está muito largo e o dente do 21 está muito estreito. Ó, corrigida essa situação, eu venho cortar todas as imperfeições. Eu vou em seguir. E aí ele vai unir todas essas malhas e vai me dar isso aqui, ó, duas coroas prontas para a gente dar acabamento e finalizar. Então, a partir daqui, eu vou mandar para a fresagem e depois, à noite, eu vou trazer o resultado para vocês.